Amados, vamos pegar nossas Bíblias, vamos abri-la na primeira epístola de João. Amados, 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vou-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém? Amados, na semana passada nós trouxemos aqui 2 pontos muito importantes dentro desses 4 versículos. É algo que nos chama a atenção logo nessa introdução da epístola e que é importante nós compreendermos claramente. Isto porque nós vamos encontrar aqui 2 pronomes, o pronome nós e o pronome vós. Quando João diz o que temos visto, ou se fosse, o que nós temos visto, o que nós contemplamos, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, esse nós é uma referência aos apóstolos. E logo ele está dizendo que os apóstolos do Cordeiro são aqueles que tiveram essa experiência sensorial com a manifestação da vida. A vida se manifestou, a vida que é o próprio Cristo, esse Cristo que entra na história, conforme está em João, no Evangelho, capítulo 1, versículo 14, o verbo que é Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez, aquele que é o dono do mundo, O mundo era seu e ele entrou no mundo, mas os seus não o reconheceram. Este verbo, João vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o elemento histórico do Evangelho. Então, Paulo também vai dizer na sua epístola aos Gálatas, que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a Escritura dá essa ênfase a essa entrada de Deus no mundo. Deus em Cristo entra no mundo, e essa entrada é uma entrada corpórea, de modo que é um fato histórico, e portanto aqueles a quem Jesus chama para serem suas testemunhas, que são os apóstolos, podem testificar. Nós vimos, nós tocamos. E em seguida ele diz, agora nós que temos esse testemunho, porque eles são testemunhas, logo eles têm o testemunho desta entrada do Cristo no mundo. Ele diz, agora nós comunicamos a vocês este testemunho, para que vós, aí entra o outro pronome, possam crer juntamente conosco, e crendo vocês possam ter comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então esse vós agora é uma referência a todos aqueles que não viram o Cristo presencialmente, que não estiveram com ele há 2000 anos, que não o viram, que não o tocaram, que não o contemplaram. Então agora nós temos aqui esse testemunho que se estende àqueles que não viram, para que agora esses que não viram sejam trazidos à mesma comunhão dos apóstolos, como ele diz, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Essa grande comunhão do Pai e do Filho com os apóstolos e com aqueles que vierem a crer no Evangelho por meio da palavra apostólica é chamada comunhão dos santos. É a grande assembleia de que o escritor aos Hebreus vai dizer, tanto daqueles que estão nos céus quanto daqueles que estão na terra. Então esses 2 pronomes, o nós apostólico, que traz o testemunho, e o vós, que são todos aqueles que são chamados a essa mesma comunhão, é praticamente os 2 pilares que nós temos logo no prólogo dessa primeira epístola. Temos que chamar a atenção de vocês para esses 2 pronomes, porque são esses 2 que vão trazer a ideia da comunhão plena.
Então, do lado do nós, e o nós são os apóstolos, tá? Do nós do texto, não nós aqui. Então, do lado desse nós aqui do texto, que são os apóstolos, eles trazem o testemunho. E nós já falamos na mensagem anterior que esse testemunho é um testemunho sensorial. Eles estiveram com Cristo. E daí nós apresentamos aí quais são esses testemunhos que eles trazem do Cristo encarnado. Daí apresentamos um primeiro testemunho que não está aqui no texto, que não é um testemunho exatamente dos apóstolos, mas que eu julguei importante trazer para vocês, por ser um testemunho, como eu posso colocar, fundamental quando se estuda a Escritura e quando se fala da entrada do Cristo no mundo, que é o testemunho profético de Daniel capítulo 9, que está lá na profecia das 70 semanas de Daniel. E por que o testemunho que está lá nas 70 semanas de Daniel é um testemunho fundamental? Ora, é porque é a única profecia bíblica que traz de modo expresso o tempo em que o verbo viria ao mundo. Ora, quando você tem uma profecia que aponta, para o calendário e diz será nesta época que ele vai nascer, ou que ele vai encarnar-se no mundo, essa profecia ela é extremamente importante, Nós não podemos aqui explanar essa profecia das 70 semanas de maneira completa, porque não é objeto do nosso estudo. Mas vale lembrar que Daniel estava orando, ele estava cativo em Babilônia, e ele orava pela restauração de Jerusalém, porque Jerusalém havia sido invadida por Babilônia, a cidade tinha sido destruída, o templo tinha sido destruído, e muitos foram levados cativos para a Babilônia. Então, Daniel era um dos cativos. E Daniel, em Babilônia, lendo o livro do profeta Jeremias, ele entende na sua leitura que o tempo que aquele cativeiro iria durar seria um período de 70 anos. Então, a preocupação de Daniel, quando lê Jeremias, é fazer as contas para saber quando daria os 70 anos, para ele saber que já deveria vir o tempo de eles retornarem para Jerusalém para reconstruir a cidade e reconstruir o templo. É uma profecia local daquele tempo, daquela época, que dizia respeito só à reconstrução do templo. Daí ele se coloca em oração para Deus trazer logo essa restauração, uma vez que havia uma promessa e havia uma profecia de restauração. Então ele ora ali baseado, não fiado, como ele diz, na própria justiça, nem na justiça do povo, mas ele ora a Deus dizendo: Senhor, a tua palavra é verdadeira, o Senhor prometeu nos resgatar, então por causa da tua misericórdia, cumpre agora então a tua promessa, uma vez que os 70 anos já se completaram, não é? Daí então Deus manda o anjo Gabriel falar com ele, e quando o anjo Gabriel chega para consolar o seu coração e falar do cumprimento da promessa, Gabriel não traz somente a resposta quanto à restauração de Jerusalém. Ele não fala somente deste retorno, ele fala do cumprimento cabal de todas as profecias referentes a Israel, o que inclui o tempo do fim, a restauração de Israel enquanto povo eleito e escolhido. Só abro um parênteses aqui, não vou explicar agora, mas é importante que vocês saibam que esse Israel atual, que está lá em Jerusalém, não é este povo a que se faz referência a esse Israel bíblico, tá bom? Este aí é apenas um pequeno grupo, ligado de alguma maneira e misturado de outras formas, uma certa ligação com a tribo de Judá, seriam os judeus. A profecia que é para Israel, para todo o povo de Israel, e não para uma tribo ou um povo que representa uma tribo, perfeito? Esse Israel aí que voltou em 1948, esse estado aí israelense, isso aí é mais questões ideológicas políticas do que cumprimento de profecia. A profecia vai se cumprir como está lá em Ezequiel 47, o vale de ossos secos. Quando tiver tudo destruído em relação a esse povo eleito, Deus vai fazê-los voltar de
todos os cantos da terra e restaurar este povo como um todo. Tá bom? Fecha o parêntese, prossigamos. Então, quando o anjo Gabriel chega e ele vai então dizer para Daniel, ele então vai trazer de Deus não somente a restauração de Jerusalém, mas ele vai dizer: olha, a profecia referente a Israel, ou as profecias referentes a Israel, elas vão ser seladas por fim. Seladas quer dizer assinadas, fechadas e concluídas cabalmente. E aí o anjo Gabriel começa a demonstrar como se daria esse processo. Ele diz: olha, vai sair agora um decreto, presta atenção, para que vocês voltem para Jerusalém, reconstruam a cidade e o templo. Quando sair o decreto, presta atenção, você deverá contar 7 anos, uma semana de anos, 7 anos, e o templo a cidade será reconstruída. E daí você contará mais 62 semanas, que são 69 semanas de anos, que dá 69 vezes 7, ou melhor, desculpe-me, 62 vezes 7 vai dar 483, salvo engano, né? Ou melhor, não. Enfim, 62 semanas de anos, e aí então virá o Messias. Ou seja, 7 mais 62 dá 69 semanas, que são 483 anos. Perfeito? Ou seja, tem-se aqui um decreto, está o decreto lá em Neemias capítulo 2, contando-se a partir do ano que está marcado lá em Neemias capítulo 2, você poderia contar exatamente 483 anos e o Messias haveria de vir. Daí que o Messias aparece exatamente nesse tempo, pregando, e suas palavras ressoavam por toda a Judeia, dizendo: o tempo está cumprido. Então, essa profecia é um testemunho profético. Por quê? Porque ela aponta para a época exata em que Jesus nasceu, como cumprimento profético dessa profecia que é ímpar em toda a Escritura. Por quê? Porque ela dá uma data de início e uma data de final. Logo, você olhando para o tempo, você pode verificar se houve ou não, de fato, o aparecimento do Cristo prometido. Mas daí que vindo, então, o Cristo, agora nós temos o testemunho apostólico, que foi exatamente como nós falamos aqui, todos os sinais que eles viram Jesus realizar. Partindo de João capítulo 2, Jesus realizando ali o primeiro prodígio, o primeiro milagre da transformação da água em vinho. É dito que aquele sinal que Jesus realizou, que foi o primeiro de todos eles, com aquele sinal, diz João, nós, os apóstolos, vimos a sua glória. Ou seja, o Cristo, ele se encarna no homem Jesus, o verbo se faz carne, esse fazer-se carne, como diz no texto original, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O Cristo estava dentro do tabernáculo humano. Quando diz nós vimos a sua glória, é porque esse Cristo encarnado num tabernáculo humano, ele é o cumprimento do tabernáculo do Antigo Testamento que Deus mandou Moisés construir. Tendo Moisés construído o tabernáculo, a glória de Deus enche aquele templo, ou aquele tabernáculo. Você fica imaginando, olhando para aquele tabernáculo de Moisés no deserto, por fora, sem aparência e nem formosura. Se você for imaginar a tenda que cobria aquele tabernáculo, era uma tenda costurada de peles de animais, ou vamos colocar, de tecidos distintos, vamos colocar nesse sentido. Tinha peles de animal, tinha isso, tinha aquilo. Ou seja, uma tenda no deserto, o que você pode esperar dela? Uma tenda no deserto, no calor, na poeira. Mas é dito que a glória do Senhor estava naquele lugar. Isso para prefigurar, para apontar para o tempo em que o Cristo haveria de entrar no tabernáculo humano. Cristo no tabernáculo humano é o cumprimento daquele tabernáculo do Antigo Testamento, que quando você olhava para ele não tinha nem aparência nem formosura, mas a glória estava ali dentro.
E toda vez que ele realizava, portanto, um prodígio, era como se o fulgor dessa glória interior vazasse pelas frestas da sua humanidade, para eles pudessem perceber a divindade naquele homem Jesus. Mas nada maior do que no Monte Tabor, quando Cristo se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. E aí nós temos esse texto aqui, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 16 em diante. Olha esse testemunho que Pedro dá nesse sentido. Ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vinda que ele se refere é a primeira vinda, o primeiro advento. Não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, ele não está dizendo que ele foi testemunha ocular do Cristo encarnado, como diz, nós vimos. Quando João fala, nós vimos, nós contemplamos, nós tocamos, João está dizendo desse homem, né, que ele chama de o verbo da vida encarnado. Aqui Pedro dá um passo além e diz que eles foram testemunhas oculares da majestade. Ou seja, eles viram não somente o homem Jesus, eles viram a divindade no homem Jesus. E ele continua dizendo no 17: pois ele, nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele aqui está referindo-se ao monte da transfiguração, quando Cristo, que estava em Jesus, se manifestou na carne. O seu corpo se tornou translúcido, cheio de luz, cheio de glória. E logo Pedro vai dizer: nós vimos então a sua majestade. Esse é o testemunho apostólico de tudo que eles viram. E João vai concluir no seu evangelho dizendo que todos esses sinais realizados por Cristo, que eram como que manifestação da sua glória, todos esses sinais eles foram escritos no evangelho para que nós viéssemos a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, eles trazem um testemunho de pessoas que viram não somente o Cristo encarnado, mas viram a sua majestade. E o mais surpreendente, eles estiveram com Jesus ressuscitado depois da sua ressurreição. Veja na sua Bíblia, Atos capítulo 1, e olha o versículo 3 e 4, como temos aqui também o testemunho apostólico deste evento que mudou toda a história da humanidade. Atos capítulo 1, vamos ler os versículos 1 em diante, quando diz assim: olha, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, no caso aos discípulos, aos apóstolos, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, depois da sua morte e da sua ressurreição, Jesus agora aparece durante 40 dias aos apóstolos. Não sabemos quantas vezes durante esses 40 dias Jesus apareceu aos apóstolos. Nos evangelhos nós temos o registro de algumas aparições, mas o fato é que Jesus ressuscitado, ele apareceu diversas vezes aos apóstolos. Ele esteve com os apóstolos depois da sua ressurreição. Ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. E alguém pode dizer: tá, mas e daí?
Ora, e daí que neste ponto dos discípulos encontrando-se com Cristo depois da sua ressurreição, com muitas provas incontestáveis que era ele mesmo, como numa ocasião ele disse para Tomé: vem aqui, toca nas minhas mãos, toca no meu lado ferido, e veja que sou eu mesmo, vivo e ressuscitado. Este momento dessas aparições, desse testemunho do Cristo ressuscitado, constitui uma das maiores provas de que aquele era de fato o Cristo. Isto porque num dado momento do seu ministério terreno, voltando antes da sua morte, os fariseus pediram a Jesus um sinal. Os fariseus, eles viveram um conflito muito grande, fariseus, escribas, a liderança toda do judaísmo, porque por um lado a consciência deles iluminada pela presença da luz do mundo, e por outro lado o coração que queria resistir àquela verdade, até porque tinham medo de perder o poder, perder o controle, perder o domínio, né, sobre as pessoas, enfim. Então, num dado momento, falou assim: dá-nos um sinal. Em outras palavras, eles queriam dizer: mostra alguma coisa que você possa realizar como prova de que tu és o Messias, de que tu és de fato o Cristo. E Jesus respondeu dizendo: ora, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então olha o que Jesus está dizendo: eu vou dar para vocês um único sinal, e este basta como prova e garantia de que, se ocorrer conforme o sinal está dito, então vocês terão a prova de que eu sou o Cristo. O sinal de Jonas é aquele, como disse Jesus: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Parece não dizer muita coisa no primeiro momento, mas quando você pega Jonas e entende o ocorrido com Jonas como um sinal, Jesus pega o evento da experiência de Jonas e constitui daquele evento um sinal. Ele está dizendo: ora, Jonas, ele foi engolido por um grande peixe. Se você ler o capítulo 1 de Jonas, Jonas é lançado ao mar, e ele próprio vai declarar na sua oração, no capítulo 2, dizendo que ele desceu até os ferrolhos da terra, até ao inferno, nas regiões mais baixas da terra, para usar uma expressão paulina. E de lá, então, o Senhor, usando o peixe, o fez com que ele voltasse à vida, fez com que ele saísse da condição de morte em que se encontrava, e o peixe então o vomitasse nas praias de Nínive. E tão logo Jonas sai ali vivo daquela situação toda, agora ele sai pregando o evangelho do arrependimento em toda Nínive. Então esse é o sinal. Assim como foi com Jonas, deveria ser com Jesus. Jesus deveria descer até as regiões do abismo, ele deveria descer até ao inferno, ou seja, ele iria morrer. E muitos crentes talvez não saibam disso, alguns ouvindo ficam um pouco achando estranho, mas o fato é que quando Jesus morreu, ele não foi ao Pai. Quando ele morreu, ele foi ao inferno, né? Ao inferno, mas não é o inferno como vocês, a maioria entende hoje, não. O inferno no sentido grego da coisa, ou no caso o Seol no hebraico, ou o Hades no grego, porque a palavra inferno é a palavra latina. Então seja inferno em latim, seja Hades em grego, seja Seol em hebraico, mas tudo para se referir ao lugar dos mortos. É o lugar para onde, quando o ser humano morre, vai, seja ele o que for, salvo, perdido, ateu, crente, judeu, gentil, não importa. Morreu, tem que ir para lá. É o lugar onde os mortos estão aguardando o dia da ressurreição. Como Cristo era um homem completo, um homem normal inclusive, ao morrer ele deveria fazer como todos os homens. Afinal, ele estava não somente vestido da humanidade à nossa semelhança, mas também ele estava cumprindo ali todo o processo como qualquer homem deveria cumprir. Mas só esse argumento também não é válido,
né? Talvez seria pouco, mas basta que você leia Atos capítulo 2, na pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro fala claramente que, havendo o povo matado a Cristo, ele desceu ao inferno, né? Se você pegar uma Bíblia na versão corrigida, vai dizer claramente ao Hades, não é? Na outra versão vai dizer ao inferno. Ele desce, como diz o credo da Igreja Católica Romana, desceu à mansão dos mortos. E Pedro vai confirmar isso na sua epístola, salvo engano, segunda epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, ou é segunda, no capítulo 3, ele vai dizer que Cristo, morto sim, na carne. Não bastaria dizer morto, porque morto, você pensa, está morto, está morto. Ele fala, sim, mas essa morte é na carne. A morte que ocorre com Cristo, como a morte que ocorre com qualquer pessoa hoje em dia, é uma morte da carne, não é uma morte do espírito, não é uma morte da alma. Por isso Pedro tem o critério de colocar morto sim, vírgula, na carne. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu sei que há muita controvérsia em torno desse texto, mas eu não vou entrar agora para explicar e dar as provas do que, mas o texto está lá claramente. No outro momento a gente pode abordá-lo de maneira específica, senão eu não avanço aqui no estudo que é sobre a comunhão. Tá bom? Estou apresentando esse testemunho. E por que é importante eu trazer para vocês esse testemunho? Porque ao cabo desse testemunho nós somos convidados a crer nessas verdades. Porque se você não crê que o Cristo é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou, nossa fé é vã. Do contrário. Então Cristo diz, assim como Jonas, ele desceu e voltou à vida e o evangelho foi pregado em toda Nínive, assim também o Cristo haveria de descer. Só que se ele ficasse retido lá no Hades, como todos os que morrem ficam retidos, até mesmo um homem da literatura profana, literatura comum, vamos colocar nesses termos, o Dante Alighieri, ele vai dizer no seu livro O Inferno, que ao chegar lá no Hades tem um grande portão, está escrito bem na entrada, deixai aqui toda a vossa esperança, vós que entrais. É lógico que isso é apenas a literatura, não deve ter isso escrito lá. De repente tem, mas a ideia é que, ao se falar do Hades, desse lugar dos mortos, sabe-se claramente que é o lugar para onde se entra e de onde não se sai. A morte como grande inimigo do homem, a morte como o inimigo invencível. Logo, se Cristo entrasse e não conseguisse sair da morte, se permanecesse prisioneiro, como qualquer homem que entra lá permanece prisioneiro, logo não se poderia dizer que ele é o Cristo. Imagina só, João diz, a vida se manifestou, só que ela foi encarnada, ela foi crucificada, ela morreu na carne, mas a vida que é o Cristo desce ao Hades, que é a vida, e agora a morte traga a vida, e a vida fica tragada pela morte para sempre. A vida não poderia ser vida, sim ou não? Porque a vida, pela própria natureza sendo vida, não pode ser tocada pela morte absolutamente. Daí que a vida, quando tragada pela morte, quando essa vida se manifesta em poder, rompe os grilhões da morte e sai da morte em ressurreição, nós temos agora a vida que é ressurreição. Quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, é porque a vida se encarna e a vida é chamada de vida na encarnação e a vida é chamada de ressurreição ao sair da morte. Quando a vida sai da morte, é a ressurreição, é a própria vida saindo, é a própria vida emergindo, é a própria vida vencendo o poder da morte. Em poucas palavras e em suma, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Ficarei 3 dias e 3 noites morto e sepultado. Se ao cabo de 3 dias e 3 noites eu não ressuscitar, vocês terão a prova de que eu não sou o Cristo.
Mas se eu ressuscitar, vocês terão a prova de que sou o Cristo. Então essa é uma prova também fundamental. Em João capítulo 2, Jesus falou algo semelhante, né? Depois ali do milagre em Caná da Galileia, que os discípulos viram a sua glória, ele diz: olha, vocês vão destruir esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei, eu o porei de pé. Aí isso gerou o povo dizia: mas como pode, se esse templo foram precisos 46 anos para se reconstruir esse templo, como que ele sozinho vai reconstruir em 3 dias? Não faz sentido. Mas o versículo 21, capítulo 2, versículo 30, ele diz isso. No 21 diz, no 31 ele diz: mas ele se referia ao templo ou ao santuário do seu corpo. Por isso que Paulo vai declarar que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nossa fé é vã, porque não faz sentido você servir a um Deus que foi vencido pela morte. A morte teria poder sobre o Deus, não faria sentido. Então nós temos da parte dos apóstolos o testemunho de que Jesus é o Cristo encarnado, o testemunho de todos os sinais que ele realizou e o testemunho da sua ressurreição. Por 40 dias esteve Jesus, depois da sua ressurreição, falando acerca do reino de Deus. E assim como Jonas, ao sair, o evangelho é anunciado em toda Nínive, ou a mensagem do arrependimento, levando os homens a se arrependerem, é levada a toda Nínive. Com a ressurreição de Cristo, ele envia os seus apóstolos para pregarem no mundo inteiro a palavra do arrependimento, para que todo homem, em todo lugar, se arrependa e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este é o evangelho. A boa nova de salvação é o próprio Cristo, com tudo aquilo que ele é, com tudo aquilo que ele realizou. Esse é o testemunho apostólico. Agora, os apóstolos pegam esse testemunho e começam agora a transmitir àqueles que não viram, aqueles que não contemplaram, aqueles que não tocaram, aqueles que não foram testemunhas destas coisas todas. É aí que o evangelho agora vai alcançar todas as pessoas, inclusive a nós que aqui estamos. E qual que é o propósito dessa mensagem? Qual que é o propósito da pregação do evangelho? Então, é como diz lá em João, o evangelho, abre a sua Bíblia rapidinho, no capítulo 20, versículo 30 e 31, que diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E aqui, meus queridos, está para nós, cristãos do século 21, eu penso, cristãos do ano de 2025, não é? Nós estamos? Está aqui o maior desafio. Esses sinais, esse testemunho que foi apresentado, ele é nos apresentado para que nós creiamos, que tenhamos a mesma fé, ou a mesma convicção dos apóstolos. Eles com a convicção porque viram, e nós com a convicção porque cremos. Veja que quando os apóstolos saíram a dar o seu testemunho a todas as pessoas, logo tanto os judeus se insurgiram contra os apóstolos, como posteriormente o próprio Império Romano se insurgiu também contra os apóstolos, para calar a boca dos apóstolos. Todos eles, com exceção de João, eles morreram martirizados, de todas as formas. Morreram crucificado de cabeça para baixo, morreu degolado, comido pelas feras,
das formas mais terríveis que vocês possam imaginar. E João, embora não tenha morrido por martírio, ele morreu de velhice, mas ele sofreu muito antes da sua morte. Isso porque conta-se a tradição que, por pregar o evangelho e não obedecer ao imperador que o obrigava a não mais pregar o evangelho, ele foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo. O Senhor milagrosamente o livrou da morte, e não sabendo como executar a vida dele, ele foi exilado na ilha de Patmos. Ficou exilado, onde ali ele recebeu o Apocalipse. E daí eu pergunto para vocês, o que motivava os apóstolos perseverarem na fé? O que motivava os apóstolos permanecerem na confiança em Cristo? E o que fazia com que os apóstolos continuassem a pregar o Evangelho de Jesus Cristo diante das ameaças, diante do sofrimento, diante da morte iminente? O que eles ganharam com isso, afinal? Eu imagino que uma mentira se leva adiante quando se tem algum objetivo escuso, quando se tem alguma coisa a ganhar. Ninguém mente para perder, ninguém cria e mantém uma mentira com prejuízos. Sempre quem mente, essa é a lógica de toda e qualquer mentira, você está ganhando ou buscando alguma vantagem com aquela mentira. Agora, mesmo diante de toda a perseguição, eles não podiam abrir mão da fé no Cristo e da sua convicção e de pregar o Evangelho. Por quê? Ora, porque eles estavam tomados por uma convicção que ninguém lhes podia tirar. Afinal, eles viram, eles tocaram, eles estiveram com Cristo. Não tem como eles negarem uma experiência que mudou para sempre a vida deles. Imagine você estando com Cristo ressurreto, falando com Ele, conversando com Ele durante 40 dias, sendo testemunha ocular, sensorial, tátil, ocular do Cristo vivo, encarnado e ressurreto. Eles não podiam negar aquilo que eles presenciaram. Não era uma loucura coletiva, eram experiências que foram, muitas vezes aconteceram de eles estarem. Não foi uma única aparição, não foi um único momento. Então eles tinham aquela fé forte, aquela fé grande, aquela fé intensa, de modo que eles não negaram o nome de Jesus. Quando a gente canta aquela canção da Mara Lima, Em Memória, eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Ora, o que motivava eles a enfrentar tudo aquilo era a convicção que eles tinham. A grande questão agora é que, pregando eles a nós somos chamados a crer no testemunho deles. E muitos creram no primeiro século e depois no segundo século. E ao longo de toda a história, mesmo com tanta perseguição ao longo da história, todos os que creram também foram perseguidos. Depois, se vocês tiverem um tempinho, gostarem de ler e tiverem a oportunidade, adquiram o livro publicado pela CPAD, intitulado O Livro dos Mártires. É um livro sensacional, que começa com o primeiro mártir da história, que é Estevão, e vai percorrendo a história de vários e grandes mártires ao longo de toda a história da igreja. Homens e mulheres que criam efetivamente no Evangelho, e por ter uma fé genuína e verdadeira, eles viveram uma fé ou uma confiança tão autêntica e tão forte como a daqueles que foram testemunhas oculares. Então, quando chegamos aqui em 1 João, que nós vimos aqui o testemunho dos apóstolos, e em seguida os apóstolos comunicando esse testemunho para que nós tivéssemos comunhão com o Pai e com o Filho, é que todos aqueles que creem nesse testemunho entram nesta mesma comunhão com o Pai e com o Filho. E essa comunhão vale a pena ressaltar, dizer novamente, reafirmar,
não é uma comunhão institucional. É uma comunhão ontológica do Espírito, do ser, com o Pai, com o Filho e com a Igreja. Na verdade, o Pai, o Filho e a Igreja, e aqui subtende o Espírito na Igreja, porque é o Espírito que nos faz igreja, é o Espírito que nos batiza para dentro de um só corpo. Portanto, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Igreja, essa comunhão, ela, na verdade, ela é apenas o início de uma grande obra a ser realizada. Ou seja, Deus vai realizando paulatinamente até alcançar a grande e universal comunhão de todo o universo. Por fim, nós sabemos lá por meio de Efésios capítulo 1 que todas as coisas terão convergido, terão voltado. Ou seja, a atual condição do universo é que o universo, mais especificamente se referindo a todas as consciências e as mentes inteligentes, as almas inteligentes, os espíritos dotados de inteligência, eles estão não somente dispersos do centro, do núcleo, que é o próprio Cristo, mas eles nutrem no seu ser, no coração e na consciência, inimizade contra o Cristo. É aquilo que o salmista vai dizer no Salmo de número 2. Os homens conspiram contra Deus, dizendo: rompamos e sacudamos de nós as suas algemas. Eles não querem estar unidos, eles não querem estar conectados, eles não querem formar uma unidade. Tudo isso pelo desejo de uma vida independente, pela ilusão, que é o pecado original, de o homem, ou de seja qual for o ser, acreditar ser possível constituir um reino para si. Eu sei que essa linguagem, essas expressões, elas são de certo modo religiosas, do ponto de vista da religião. Alguém pode dizer, bonitas palavras, né? Mas é meio religiosa, vem da Bíblia, essas coisas. Ora, mas nós vimos isso na experiência nossa, humana. O problema do ego, que é a raiz de todo egoísmo, de os homens não quererem viver em independência de nada, absolutamente. Por exemplo, o homem ele necessita e carece do planeta Terra para sobreviver. A COP30 é essa discussão. Estão discutindo o quê? Que precisamos do planeta para viver, mas é mentira. Eles estão lá para saber quem vai dominar mais. Porque como eu não posso destruir o planeta, se todo mundo começar a cavucar o planeta, explorar o planeta, vai acabar rápido. Então vocês que são mais pobres, vocês têm que consumir menos, produzir menos, e eu produzo mais. Essa é a ideia. Então, na verdade, os homens querem dominar. Eles não querem ser um ente participante do todo. Eles não querem ser uma partezinha do todo, como uma minhoca que vive da terra. Não, eles querem explorar. Já dizia o até o Harari no seu livro O Homo Deus, que o homem ele está construindo todo o seu capitalismo a partir da exploração do planeta. Não existe capitalismo sem exploração do planeta. Mas isso não é defesa de comunismo, tá? Para de bobagem, para. Esse é outro problema. Isso é outro problema. Não estou falando de um problema para defender uma ideia. Não pensem isso. Mas o fato é que o capitalismo não subsiste sem tecnologia. E não há tecnologia sem exploração do planeta. Não há. Isso é um conceito totalmente científico. Então os homens não querem a dependência. Observe uma criança dentro de um lar. Tão logo ele começa a nascer crista, ele já quer ter a sua própria vida. Eu vou sair de casa, vou ter meu emprego, vou ter minha vida. E por mais que tenham uns que não falem com essas palavras, mas ele almeja o dia de sair de casa e ter a sua própria vida. Então não somente os seres inteligentes, eles estão dispersos da fonte original e primária
de vida, que é o próprio Cristo, como nutrem no coração inimizade contra o Cristo, porque querem uma vida independente. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas algemas. Isso é um fato. A despeito de qualquer linguagem mística, espiritual ou religiosa, vê-se claramente na humanidade. E essa inimizade não é somente contra o Criador, ela se reflete contra a própria criação e contra o próprio homem. O homem vive uma luta constante uns contra os outros. Para sobreviver, que morra o vizinho, eu não, né? Eu fico muito triste quando o vizinho morre, mas ainda bem que morreu lá. Né? Ainda bem que foi lá, né? Vai ficando por lá mesmo. Eu estou triste, mas que bom que foi lá, né? Então, assim, o fato é que Paulo, na sua escatologia, ele deixa muito claro que a grande obra de Deus final é trazer tudo de volta a uma unidade. Quando os céus e a terra estiverem convergidos para Cristo. E aí Paulo vai dizer, então Cristo será tudo em todos. Mas antes dessa escatologia que nós tanto almejamos e pregamos, ensinamos, e não raras vezes egoisticamente ficamos, Jesus volta logo, vem logo, vem logo uma ova, não vem nada, não vem. Por que ele não vem? Porque às vezes o nosso pedido pela sua vinda é puro egoísmo. É porque eu quero sair daqui. Mas o fato é que Jesus não voltará enquanto nós não entendermos que essa grande unidade final pregada e anunciada por Paulo e almejada por nós, ela só acontecerá se primeiro acontecer na igreja. A igreja é o protótipo. A igreja é o lugar que Tiago vai chamar a igreja de primícias. Ou seja, as primícias são os primeiros, e tem os primeiros, tem os depois. Então a obra começa pela igreja. O escritor aos Hebreus vai chamar a igreja de igreja dos primogênitos, que é dos primeiros. Ou seja, a igreja não é um objeto exclusivo em detrimento de, como tem sido interpretado até os dias de hoje. Está todo o cristianismo pregando que a igreja vai para o céu e o resto vai se danar no inferno. Que mensagem mais diabólica é essa? Eu sei que às vezes lendo um versículo aqui e outro ali, parece dizer isso. Só que a Bíblia, ela segue, se você não sabe, uma lógica sistêmica. Não se lê a Bíblia por versículos. Quem lê a Bíblia por versículos, procurando um versículo aqui e outro ali, está procurando um pretexto para sustentar o que ele pensa e o que ele gostaria que fosse a partir do seu coração egoísta. Se você lê a Bíblia como um todo, a Bíblia começa dizendo que Deus criou os céus e a terra e que tudo era muito bom. Então o projeto dele não era para Adão, não, tudo era bom. Isaías vai dizer que tudo foi criado para a glória de Deus. A Bíblia fala da restauração dos céus e da terra, novos céus e nova terra. Paulo inclui até os animais na restauração final de Deus. Paulo diz que toda a criação geme a um só tempo e suporta angústias até agora, aguardando a libertação da glória dos filhos de Deus, porque a criação sabe que, sendo libertada a glória dos filhos de Deus, ela, a criação, também será libertada do cativeiro da corrupção. Se você ler a Bíblia como um todo, você vai perceber claramente isso. De sorte então que todo o processo esse colocar em prática esse projeto divino, que começa com o Cristo. Vocês sabem que até a encarnação de Jesus, tudo já tinha sido anunciado, de certo modo, mas anunciado na forma pedagógica, no beabá da humanidade. Deus falava todas essas coisas, mas por meio de figuras, de sombras, de tipos, né? Abraão, por exemplo,
vem cá, em ti serão abençoadas algumas famílias da terra. É isso? Não, todas as famílias da terra serão abençoadas. Né? Bem, mas até então, sombras e figuras. Quando o Cristo vem ao mundo, aqui começa a execução de fato de todo o projeto. Porque a primeira coisa que o Cristo faz é entrar num corpo humano. E quando o Cristo entra num corpo humano, o conflito está armado dentro daquele corpo, obviamente. Porque ele não entra dentro de um corpo de um santo. Eu sei que é muito sensível esse ponto, né, da mensagem, mas os irmãos têm que entender. Se não entender e não quiser entender, não tem problema. Segue sua vida com o seu pensamento, né? Por exemplo, eu ouvi um padre dizendo essa semana que Maria, ela nasceu sem pecado. Tá, mas onde diz na Bíblia isso? Aí, como não tem na Bíblia dizendo que Maria nasceu sem pecado, não tem na Bíblia. Nenhum lugar, nem no Antigo, nem no Novo. Aí tem que entrar a tal da lógica, do raciocínio. Bem, Maria tinha que ser sem pecado, pela obrigação lógica, porque como Maria podia conceber dentro dela o ser sem pecado, se ela tivesse pecado, ela macularia o ser nascido dela. Ou seja, o ventre materno, se a pessoa é pecadora, macula quem nasce dele, é a lógica. Você fala, faz sentido. Só que se Maria nasceu sem pecado, logo ela teria que ter nascido de um ventre sem pecado. Senão, ela teria sido maculada pelo ventre anterior. E assim sucessivamente e infinitamente até Adão. Não faz sentido. Até porque quando se fala da encarnação do Cristo, não confunda o Cristo com o corpo com o qual ou no qual ele se encarna. Não confunda. O corpo no qual ele se encarna, ele nasce no tempo, ele nasce de mulher, ele nasce em Belém, ele tem linhagem, ou seja, tudo o que o Cristo não deve ter. E para ficar claro, Paulo vai dizer que este Cristo encarnado, ele era o último Adão. Se ele é o último Adão, ele procede de quem? De Maria? Não, de Adão. Adão. Maria veio de Adão, Jesus veio de Maria, está tudo certo. Não é nenhum menosprezo a Maria, não a diminui absolutamente em nada. É apenas um fato, Jesus, ele é descendente legítimo de Adão. E para que não tenha dúvida, o livro de Lucas, um dos evangelhos mais completos e mais rigorosos, diz que Jesus nasceu de Adão, porque na reconstrução ou na construção da genealogia de Jesus, que é uma reconstrução, ele começa em Jesus até chegar no último Adão. Ou seja, a raiz e o caule, o tronco de onde nasce o Cristo, começa em Adão. Então Jesus é Adão, é homem. O escritor aos Hebreus vai dizer carne e osso, como nós. E ele vai mais longe, ele vai dizer, e ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. E olha que se você, eu não sei se vocês sabem o que é tentação, porque vocês são um bando de santos maravilhosos, não é? Mas alguém só pode ser tentado se tiver desejo, se tiver inclinação. Não venha me tentar, não venha me tentar com um bacalhau, uma peixada. Não vai. É mais fácil eu lançar na sua cara de volta, porque eu não gosto, não me é tentação alguma absolutamente. Agora, se você assar uma picanha bem gorda, gostosa, bem macia, com a Coca-Cola bem gelada, é Coca-Cola, né? Bem geladinha, é capaz que eu fique inclinado, entende? Então Jesus tinha pecado? Não. Aí é que está o grande segredo, não é?
Ele, sendo tentado, não pecou. Ele vence o pecado. O conflito se dá porque, entrando no homem como nós, ele pega esse homem e fala: eu vou discipliná-lo. E isso é salvar o homem. Salvar não é dar uma carteirinha de membro. Não, para de bobagem. Se tiver alguma, pode jogar fora que não dá nada. Salvar é pegar o camarada que já está com seus calcanhares nas chamas do fogo e tirá-lo de lá organicamente. Então ele entra no homem e fala: você não fará o que você quer. E ele começa a disciplinar e a ensinar e a pegar todos os desejos e sublimá-los, colocá-los na cruz, de modo que este homem vai se elevando, vai cumprindo uma ascese espiritual, e quando então ele já não tem mais nada, porque tudo já foi morto dentro dele, tudo já foi destruído dentro dele, e ele se entrega plenamente na cruz, não tem mais nada a entregar. Ele diz: está consumado. E está consumado, falo novamente, tem que repetir essas verdades. Não quer dizer que o que ele tinha de realizar, ele realizou. Como uma pessoa que tem que limpar uma casa, e aí ele começa bem de manhã cedinho, no final da tarde, fala: está consumado, eu já fiz tudo o que tinha para fazer. Não é isso o sentido de consumado. A palavra está consumado do grego é tetelestai, que vem da palavra teleio, do verbo teleio, que vem do substantivo telos, que quer dizer o fim máximo e potencial da coisa. Como, por exemplo, uma semente que tem todo o potencial dentro dela, mas que ainda não é. Então ela tem que se desenvolver, crescer, e quando frutificar, estiver na sua plenitude, ela alcançou o telos. Ela alcançou o auge da sua capacidade de ser, da manifestação do que ela sempre foi, mas aquilo que era estava ainda em estágio embrionário e precisava se desenvolver e alcançar a plenitude. Quando diz: Pai, está consumado, ele está dizendo: eu estou entregando aqui um homem completo, que alcançou todas as virtudes e capacidades divinas nele, do modo como o Pai planejou. Este é o homem. Então é em Cristo que começa essa obra de unidade que se consuma no final. Em Jesus começa a unidade. Ele podia dizer: eu e o Pai somos um. Dá para entender? Só que agora isso tem que continuar. Cristo é o ponto de partida, Jesus Cristo é o ponto de partida. Agora isso se expande para os apóstolos, que foram regenerados, que creram, para os discípulos, para a primeira igreja, e o evangelho vai sendo pregado para que todos que creem, entrem para este corpo, para esta unidade. Logo, a igreja hoje, ela faz parte dessas primícias, desses primeiros, desses primogênitos. Da igreja, isso vai se expandir para o mundo. E não pode chegar ao mundo sem passar pela igreja. Agora, me permita mais um pouquinho. Agora, igreja é outro ponto que deve ser reconsiderado, porque igreja já foi muitas coisas, né? E hoje não é mais nada. A igreja já não é entendida o que ela é há muito tempo, deixou de ser o que era há muito tempo, se tornou muitas coisas e agora se tornou nada. Eu quero dizer com isso que igreja tem um sentido orgânico. Igreja não é templo, igreja não é capela, igreja não é prédio, igreja não tem nada a ver com o que dizem ser igreja. Igreja são pessoas. Pessoas que vivem em comunhão, que vivem em unidade. Igreja que não é um conceito abstrato. Não é um conceito abstrato. Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem.
Eu fui cobrador de ônibus por um tempo, na minha adolescência. E na época, quando a categoria precisava de aumento, Nivaldo lembra, né, Nivaldo? Nós éramos na mesma época, cobrador de ônibus também, o Nivaldo era cobrador de ônibus. E aí nós queríamos aumento de salário, a categoria queria, tinha um sindicato, lembra, Nivaldo? E daí falava, olha, tal dia vai ter uma assembleia. E aí nós tínhamos que fazer o quê? Todo mundo fica em casa dizendo, assembleia é um conceito, desde que nós sejamos parte. Não, nós tínhamos que ir à assembleia. E se nós fôssemos, se isso ocorresse na Grécia, o nome não seria assembleia, seria eclésia. Ou seja, é o ajuntamento de pessoas comuns. Comuns não é porque são comuns, pessoas que partilham de um mesmo ideal, de uma mesma categoria, de pessoas afins. Não adianta chegar um bancário na assembleia dos rodoviários querendo reivindicar, não, aqui é a assembleia dos rodoviários. Jesus disse, eu vou edificar a minha eclésia. Igreja não é um conceito abstrato, igreja é um conceito que se realiza, que se manifesta dentro de uma sociedade. Eu sei que o conceito de sociedade é bem mais recente, eu estou falando do tempo dos apóstolos, mas ia falar um fato social, mas fato social também é um conceito moderno da sociologia, mas é a mesma coisa, é só o conceito que é estabelecido, mas a realidade não deixa de existir. Um fato social seria algo que acontece dentro da sociedade e que é reconhecido pelas pessoas. Por exemplo, se você falar assim, existem homossexuais na sociedade, isso é um fato conhecido de todos ou não? Por que eu citei os homossexuais? Porque até há um tempo atrás, havia homossexuais, como sempre houve, sempre haverá, mas não era um fato social. Por que não era? Porque eles não se mostravam, porque não podiam se mostrar. Estavam, hoje em dia, para usar um termo que todo mundo vai entender, estavam dentro do armário. Estar dentro do armário quer dizer não se mostrar, não se manifestar como tal. Era, mas tinha que se esconder. Então ninguém sabe. Quando aparecia um, todo mundo, o que está acontecendo? O estranhamento. Quando então eles se mostram à sociedade e de certo modo até se organizam em defesa dos seus direitos, ou não importa, aí agora todo mundo sabe que há, e logo se diz que agora isto é um fato social. Eu trouxe esse exemplo dos homossexuais porque talvez seja o melhor exemplo que nós poderíamos citar de algo que existia, mas que não era percebido e um dia se mostrou. Um fato social é aquilo que é notório, que se manifesta, que é conhecido da sociedade. Entenderam o sentido? Então, igreja não é um conceito abstrato, é um fato social. Havia a igreja de Jerusalém. Nessa igreja havia presbíteros. Se a igreja é um conceito abstrato, onde estão os presbíteros? Se é que há. Eu digo isso porque vivemos num tempo em que existe um movimento que está crescendo cada vez mais, que é o movimento chamado de desigrejados, e faz necessário todas as vezes explicar o conceito, porque às vezes a gente usa uma expressão e as pessoas não sabem o significado da expressão e aplica a qualquer coisa. Desigrejado não quer dizer simplesmente de alguém que não congrega, não. Tem gente que não congrega porque está de cama, não tem como congregar. Tem? Tem como sair do hospital que está internado e não tem. É desigrejado porque não vai. Não, isso não é desigrejado. O desigrejado é uma teologia, é uma espécie de teologia, é uma espécie de ideologia de negação da igreja.
São pessoas que foram machucadas, que foram feridas, e tudo isso, todo mundo sabe que há milhares de pessoas que foram expulsas de suas igrejas por vários motivos que não convém falar, não temos como falar tudo. Pessoas que foram machucadas, pessoas, e com o tempo gerou muita revolta, pessoas que viram, que cresceram na igreja, acreditando na igreja, apostando na igreja, e de repente viu tudo destruir, porque o pastor roubava, o outro fazia isso, o outro fazia aquilo, ninguém prestava, e ele foi se desiludindo, eu não quero mais. Aí ele se revoltou. Até aí também não é desigrejado, é só um ferido. Mas daí saltou deste ponto para a organização de um pensamento de que não existe igreja enquanto fato social, e que se existe é uma invenção de pessoas espertas que fazem isso para ganhar dinheiro, para dominar, como curral eleitoral, domínio sobre as pessoas, dízimos e ofertas e assim. E aí eles vão usar textos bíblicos, por isso que eu falei que é uma teologia, para fundamentar esse seu pensamento. Um texto, por exemplo: não é nem em Jerusalém nem em Samaria que deveis adorar, é em espírito e em verdade. É um texto. Diz o que eles estão dizendo? Não, lógico que não, mas eles vão usar esse texto. Outro texto: Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. É verdade isso? É verdade, mas diz o que eles estão dizendo? Tem nada a ver. Então a igreja é um fato social. Por exemplo, Paulo escreveu uma carta à igreja, de Colossos. Colossos era uma cidade, e Paulo escreveu uma carta. Agora imagine você, se igreja fosse apenas um conceito abstrato, e não houvesse igreja enquanto fato social, enquanto igreja local, que se congrega, que se reúne, que se organiza. Entenda, se organiza, porque a despeito de qualquer desorganização, o DEVAP é extremamente desorganizado. Quem já observou isso? Nós somos desorganizados por quê? Porque a gente não faz o que o povo faz. A gente, nosso culto é da quarta e do domingo, pronto, e é só isso. E nós viemos aqui e dá tudo certo. Mas não é organização enquanto controle, enquanto ficha de membro, controle de nome de quem deu dízimo, de quem não dá, expulsa esse, corta da lista, coloca esse. Não tem isso. Então, nesse sentido, nós não temos secretaria, não tem nem gabinete. Mas então imagina só se a igreja fosse apenas uma ideia abstrata. Paulo escreveu uma carta aos Colossenses, coloca nos correios. A gente fala correios hoje, na época alguém iria lá levar a carta em mãos para entregar. Aí entregaria para quem? Chegou na cidade de Colossos, tem uma carta aqui, para quem? É para a igreja. Não há. E o pior, ele escreveu uma carta aos Colossenses e escreveu uma carta a Laodiceia também. Essa carta de Paulo a Laodiceia não consta no nosso cânon sagrado, porque ela não foi encontrada. Ela se perdeu na história. Mas nós sabemos que ela existe, porque Paulo falou lá em Colossenses. Leiam esta carta que eu escrevi para vocês, lá para os irmãos de Laodiceia. E a carta que eu escrevi para eles, leiam aqui para vocês. E como é que as igrejas vão trocar essas informações, essas cartas, se não há igreja? Enquanto o fato social só há enquanto ideia. Quem está entendendo? Bem, e por que essa minha insistência nessa defesa? Bem, eu sei que talvez não corresponda à realidade no geral, mas é porque a igreja, enquanto um fato social, enquanto um acontecimento, enquanto ajuntamento, enquanto igreja local, igreja prática e expressiva de Cristo, ela existe porque é aqui, nessa comunhão desses irmãos, que nós somos aperfeiçoados, treinados, melhorados e transformados para nos tornar uma família.
Isso porque o conceito divino de redenção e o conceito divino de unidade final, que é o que nós estamos falando, dessa comunhão universal, essa ideia se sintetiza na ideia de família. Você não tem como entender o que é comunhão separado do conceito de família. Olha o que diz isso na Bíblia. E aí eu vou encerrar aqui, mas leia comigo para na semana que vem a gente chegar aqui afiado, seguindo nessa direção. Efésios capítulo 2. Bem, no capítulo 2, Paulo faz aqui um resumo da obra de Cristo que se fez carne, que veio ao mundo, que morreu na cruz, para atrair para si os que estavam longe, os que estavam perto. E aí ele diz então no versículo 16 em diante: e reconciliar-se. Essa palavra ganha muito peso dentro do que estamos colocando, né? Ambos em um só corpo. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Então é a cruz que vai realizar isso. Mas não é a cruz que está lá em Jerusalém, que foi vendida aos pedacinhos depois, não. É a cruz que se aplica na minha vida, e somente esta cruz de Cristo em mim é que vai destruindo o meu egoísmo e aniquilando o meu ego, que me permite ir me tornando aos poucos um só corpo. Porque por enquanto nós ainda somos como que um Frankenstein, né? É uma junção de muitas peças costuradas, mas que ainda não formam uma unidade. Não sei se o exemplo do Frankenstein foi bom, mas é mais ou menos essa ideia. Nós ainda somos um amontoado, né? Então diz: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto. Porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, o acesso ao Pai se dá por um único Espírito. A ideia de unidade. Não adianta que você não tenha um Espírito Santo para você, eu tenho um Espírito Santo para mim, cada igreja tem um Espírito Santo para si. Não é por aí que a coisa acontece. Por isso que Paulo dizia: rogo-vos que vos esforceis por manter o vínculo da unidade, né? Manter a unidade no vínculo da paz. É um esforço. Então, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, deste modo, esse assim quer dizer a cruz trabalhando em nós, destruindo em nós a inimizade, né? Todos nós indo ao Pai por meio de um só Espírito. É deste modo que já não somos estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Da família. A ideia dos seres criados e do mundo é família. Qual é a imagem que Deus se utiliza para se referir a toda a sua criação e suas criaturas? Não é o universo. Que seja. Mas não é mundo. Que seja. Mas tem uma palavra específica: família de Deus. E eu vou ler mais um versículo, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Não é diante de Deus, ainda que seja. Não é diante do Altíssimo, ainda que seja. Mas os termos são escolhidos por Paulo. Nós nos aproximamos do Pai em um só Espírito. E agora ele se põe de joelhos diante do Pai, de quem toma nome o quê? Toda família, tanto no céu como sobre a terra. Essa ideia da comunhão se sintetiza na imagem da família. Então guardem este ponto, família. Nós vamos voltar aqui na semana que vem, neste ponto.
família. E se nós entendermos isso e consentirmos que é isso mesmo, a vontade de Deus, nós teremos um desafio: fazer da nossa comunidade local família. É um alvo, né? Por que o Senhor está abrindo para nós essa carta de 1 João agora, nesse modelo, nesses modos? Nós já fizemos uma 1 João, podem ver lá atrás, uma maravilha de estudo, mas essa está tomando essa dimensão por qual motivo? Nasceu da conferência, né? Na verdade, a conferência nasceu do encargo da leitura dessa epístola, que agora nos foi aberto nesta perspectiva. O outro estudo sobre 1 João não estava errado, continua certo, mas nós estávamos ainda com o horizonte um pouco estreito e não podíamos perceber o que agora estamos percebendo. Família de Deus, amém? A gente volta na semana que vem dando continuidade.